Olá, tudo bem? Eu sou Matheus Gonzalez, líder de produtos da Liberta Investimentos. Este ano, nós estivemos presentes na Exper 2022, o maior evento de investimentos do mundo. Quer ficar por dentro das principais tendências do mercado financeiro? Então você está no lugar certo. Todos os dias, entrevistas exclusivas com grandes nomes do mercado te esperam aqui no nosso canal. O vídeo que você está prestes a assistir é com a Dália Investimentos. Gravamos com dois dos gestores do fundo, o Murilo e o Maurício. A Dália é uma gestora com uma extensa bagagem, especialmente no mercado de renda variável offshore. Então prestem bem atenção como eles comunicam análise macroeconômica com análise microeconômica. Depois me contem o que vocês acharam do vídeo. Estamos aqui agora com a Dália Capital, Maurício e Murilo. Sejam muito bem-vindos, obrigado por estar aqui com a gente. Vamos começar com vocês se apresentando um pouquinho para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo, e também apresentando um pouquinho da Dália. Por favor, legal. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Matheus, em nome da Dália, agradeço a Liberta também por isso. Bom, eu sou o Maurício Fernandes, antes da Dália, eu trabalhei por 20 anos no Bank of America Merrill Lynch, na área de análise de ações. Legal. E depois de então, inclusive foi onde alguns membros da Dália se encontraram para criar a Dália em seguida, foi trabalhando juntos no Bank of America Merrill Lynch nessa área de análise de ações. Boa. Eu sou o Murilo Freiberger, o MF2 da Dália. Trabalhei 18 anos na área de análise de ações, sendo que dos últimos 12 anos foram também no Bank of America Merrill Lynch, que é onde eu conheci o Maurício e a gente começou a trabalhar junto. Legal. Então a Dália tem quase 5 anos de idade. Apesar da jovialidade da Dália, o pessoal que já se trabalha junto há muito tempo, já está no mercado há coisa como 20 a 25 anos, na média cada um. É isso aí. Legal. E vocês têm 3 fundos na plataforma da XP, né? Correto. Um de ações, um multimercado e um de ações internacionais, certo? Exatamente. Pode explicar um pouquinho cada um deles? Claro. Então, um dos fundos, o principal, talvez o carro-chefe da Dália, o Dália Total Return. Sim. Ele é um multimercado com foco em ações. Então, a gente pensa nele como um núcleo de ações e que a gente, no Brasil ou América Latina, e que a gente complementa esse fundo, esse núcleo, com o objetivo de proteção ou até de um posicionamento que a gente tenha eventualmente, uma visão sobre algum ativo, algum mercado, algum setor, e que complementa essa estratégia no sentido de proteger esse núcleo de ações e diminuir a volatilidade dele. Então esse é o Total Return, multimercado com foco em ações. O outro fundo que você comentou, Matheus, é um fundo puro de ações aqui no Brasil, é o Dália Ações, aí é simples. Sim. E o terceiro é o mais novo deles, mas não tão novo, ele é do começo de 2020, onde ele foi criado. Ele é muito parecido com o primeiro. Um timing preciso, né? Exato. Foi o Dália Global Allocation, e ele é um fundo global, como o próprio nome diz. E ele também eu diria como ele é um multimercado, também com foco em ações. Nesse sentido, ele é muito parecido com o primeiro, o Total Return. A diferença é que a exposição do Total Return é muito calcada Brasil e América Latina, com alguma exposição de vez em quando no exterior. E o Global é talvez o inverso. A grande exposição dele está no exterior. Ele pode ter posições no Brasil também. Pode e tem. Legal. Mas ele é predominantemente de posições no exterior. E ele é redeado ou ele é em dólares? Ele é redeado. Então, a parte da decisão de investimento, a gente acha, quando as pessoas buscam um fundo global, elas normalmente pensam em investir como se estivesse alocando uma parte da exposição em dólar delas. Sim. A gente acha que essa decisão é muito importante e a gente ajuda as pessoas a tomar essa decisão. Então, a exposição em dólar que aquele investimento representa faz parte do processo decisório do fundo mesmo. Então, quanto de dólar eu quero ter no Global Allocation... Sim, vocês vão ajustando a exposição. Exato, a gente não quer deixar para as pessoas físicas ou, enfim, em geral, para as pessoas tomarem essa decisão por elas, uma decisão difícil. Claro. A gente prefere tomar essa decisão por elas. Sim, então vocês vão ajustando ali, ou aumentando ou diminuindo o nível de hedge de acordo com a leitura de cenário. Por exemplo, se eu achar que o dólar não é uma posição interessante para se ter em algum momento, a gente vai reduzir isso. Entendi. Isso a gente espera refletir numa cota melhor para as pessoas no final do dia. Esse é o objetivo. Não, legal. Boa. Vocês podem começar a comentar também um pouquinho de como funciona o processo de escolha de ativos, né? Claro. Porque, enfim, tem uma gama bastante grande, né? Brasil, lá fora, Exato. enfim, né? Sim, exato. É a mesma lógica que se utiliza aqui, lá fora, enfim, como é que funciona? A gente se aproveita do nosso expertise
histórico, né? Esse acúmulo de conhecimento há tantos anos, quando foi desenhar os fundos na Dália, para aplicar esse conhecimento na prática, na forma como a gente gostaria de investir o próprio recurso. Então a gente parte de uma análise que a gente chama macro global, em que a gente analisa, obviamente, os principais mercados, Estados Unidos, Europa, Japão, China, tanto do ponto de vista de PIB, moedas, juros. A partir dessa visão, a gente costuma fazer, a partir dela, partir para uma análise que a gente chama de microassimétrica. Então, o que a gente faz? Bom, a gente gosta de tais ativos, tais ações, tais empresas, tais instrumentos financeiros, por qualquer motivo micro, que tenha uma simetria. Mas não começa com uma abordagem que se chama top-down, é isso? Exato. Então, como é que a gente faz? A gente faz análise macro global e faz análise micro. Eu posso adorar um ativo micro porque eu acho que ele vai multiplicar por 2, 3. Mas se ele não encaixa no macro por algum motivo, ou eu não vou ter, ou eu vou ter menos dele. Ou se ele encaixa muito bem, eu vou ter mais dele. Então a gente faz essa combinação do macro com o micro, sempre olhando para longo prazo, com a volatilidade que a gente acha adequada para ter algum retorno ao longo do tempo, mas com o menor risco possível, sempre encaixando o macro com o micro para encontrar o melhor retorno com o menor risco possível. Legal. E comenta também um pouquinho de qual é o objetivo de retorno dos fundos, né? Especialmente do total return. O que a gente costuma mirar é menos o retorno dele e mais a volatilidade dele. Tá? Então, por exemplo, no total return ou no global allocation, a gente tem uma volatilidade mais ou menos mirada de 10%. Acho que esse é o número que a gente se sente confortável. É uma volatilidade que não é baixa, digamos assim, né? Exato. Mas, ao mesmo tempo, quando você pensa em volatilidade de bolsa, então o Dália Ações, então a volatilidade, ele é um fundo puro de ações. Sim, vai ter um dobro, né? Digamos assim. Exato. Ele tem a volatilidade de ações, que é 20 alguma coisa. Tá? A volatilidade de bolsa mesmo. Quando a gente pensa em renda fixa, é uma volatilidade bem pequenininha. É um número pequeno de volatilidade, 3%, 2%, 3%. Quando a gente pensa no 10%, talvez seja aquela com que a gente consegue dormir, consegue comer, consegue viver, consegue ficar tranquilo com a volatilidade que não é tão pequena, mas ela também não explode. Então, é uma volatilidade que a gente acha que a gente mesmo, para nosso próprio apetite, a gente está bem com ela. Né? Então, a gente acha que isso se aplica à maioria das pessoas. E por isso que a gente imagina que o total return seja ou o global allocation, sejam uma combinação interessante para o investimento das pessoas ao longo do tempo. Ela não necessariamente se traduz em retornos menores, assim, né? Se você olhar o total return nos últimos 4 anos, ele teve um retorno de 67%, 68%, que é o dobro da bolsa, metade da volatilidade excelente da bolsa resultado. Período, assim. Exato. Então, muito legal. Mas é o que o Mal falou, assim, é um objetivo bem de longo prazo e o principal objetivo é também que todo mundo consiga dormir tranquilo à noite, que ninguém gosta de correr. Perder o sono. Exato. Não, legal. Bom, então vamos aproveitar e falar um pouquinho do cenário macro que baliza, né, o processo de decisão de vocês. Bastante gente fala, e vocês mesmos falaram na carta de vocês, que a inflação é talvez a principal preocupação, né, que tira o sono de todos os investidores nesse momento, tanto em Brasil quanto lá fora. Né? Então, na visão de vocês, as políticas monetárias que a gente está adotando, tanto em Brasil, que começou a subir os juros antes, né, e eventualmente a gente está bem próximo de encerrar o ciclo, talvez até hoje. Né? Exato. E lá fora, que ainda está num processo de abertura de taxa de juros. Esse alvo que a gente está, talvez aqui em Brasil, 14, se tiver mais alguma ainda numa próxima reunião, e lá fora o pessoal falando em 13,5 e 4, vai ser suficiente para levar essa inflação para baixo? Legal, vamos lá. Bom, acho que esse é o ponto... Esse é o ponto-chave, né? Esse é o ponto, exato. De $1 milhão. Para deixar claro, a gente hoje está com um posicionamento, pegando o total return como exemplo, mas o raciocínio que a gente usa no total return, no global allocation, da ações é o mesmo. Sim. A gente está num posicionamento mais ou menos que a gente chama de um risco neutro. A gente nem tem muito risco, nem muito pouco risco. A gente está mais ou menos naquele ponto neutro, que a gente imagina de risco no total return. E, dentro do que a gente tem de risco, nesse risco mais ou menos neutro, com nomes que se assemelham a um posicionamento mais defensivo. Acho que esse é o sentimento, a mensagem principal que a gente tem como posicionamento de risco e tipo de ativo dentro do total return. Depois a gente entra até em mais detalhes sobre isso, tá?
acho que você tocou num ponto importante. Por que a gente tem esse posicionamento hoje em dia? Primeiro, eu acho que aqui no Brasil, pegando as variáveis principais, a gente brinca que o baratômetro dos ativos brasileiros, principalmente bolsa, Tá lá em cima. Ele tá muito, a barateza está muito alta, histórica. Sim. O nível de preço dos ativos, das ações aqui no Brasil, realmente, quando a gente olha preço-lucro em torno dos seus 6 e pouco vezes, historicamente é algo barato, como né? 10 a 12 vezes. É. Quando a gente olha free cash flow yield, esses anglicismos, mas é a métrica, é como se fala, é a medida do fluxo de caixa gerado pelas empresas Sim. em relação ao valor de mercado delas. Está no nível dos seus 16% a 17%, que conversa um pouco com esse preço-lucro invertido. Sim. De novo, é nível 2008 esse negócio, né? Quando a crise financeira global absurda, as instituições financeiras iam desaparecer, a gente ia voltar a negociar em sal. Sim. Né? Assim, o dinheiro ia desaparecer do mundo. Então, assim, parece um nível de precificação das coisas muito exagerado, atrativo, né? Para ser até um pouco mais concreto, quando você pega a Petrobras, que é um dos principais ativos na bolsa aqui, tá assim, esse trimestre vai pagar um dividendo equivalente a 20% do valor de mercado da absurdo, Petrobras. né? No primeiro trimestre pagou 10%. Talvez pague mais 10% no quarto trimestre, a gente fica com 40% no ano em relação ao valor de mercado. E o curioso é que quando ela paga o dividendo, aquele valor é extraído da ação. Sim. Logo em seguida a pagar o dividendo, ela vai estar num nível de preço sobre lucro em torno de 2 vezes. Muito barato, Que é mais né? ou menos o nível da YPF, que é a Petrobras da Argentina. Convenhamos Sim. que as instituições brasileiras, a Não situação dá pra... macro global, a governança, não dá para comparar. Então, parece uma coisa exagerada. Eu usei o símbolo da Petrobras, mas isso se aplica para outras empresas. A muitos ativos, né? Não só commodities, mas outros ativos também, pelo tudo que já caiu na Bolsa. Segundo, acho que o baratômetro, ok, tá interessante. Acho que o segundo ponto de mercado aqui é em que ponto, tudo bem, tá barato, mas em que ponto do ciclo macroeconômico a gente tá? Porque a gente sempre fala, né? Tava barato 2 meses atrás também, né? O que muda, né? E aí vem exatamente no ponto que você levantou. A gente tem cara de que a inflação aqui no Brasil ela está no pico ou muito próximo disso. Começando a arrefecer. A gente também tem cara de que o juro, como você comentou, ele está próximo do pico. Sim. O Banco Central aqui no Brasil agiu primeiro, talvez pelo histórico todo brasileiro, ele agiu primeiro que outros bancos centrais por aí. A situação macro, diria fiscal, que normalmente é um ponto de incerteza grande no Brasil, parece ok. Você tem a eleição que normalmente as pessoas ficam um pouco mais alertas em relação ao fiscal, com um pouco mais de medo, porque vai trocar governo, então é natural que isso aconteça. Mas, pô, a gente passou uma pandemia gigantesca. O governo gastando, dando benefício para todo mundo. E a gente está com uma dívida em relação ao PIB próximo de 75%, 80%. Sim. Se a gente fosse falar sobre isso há um ano... E o fiscal esse ano melhorou, né? Exato. Sim. Se a gente falar sobre isso há um ano atrás, que a gente estaria nesse nível, você tá absurdamente maluco. Todo mundo falando que ia chegar a 100%, exato. Algo muito perto ia disso. Ia passar isso, o Brasil quebrou e tal, não tem jeito. Enfim, acho que essa é uma situação que o Brasil, do ponto de vista macro e do ponto de vista de ciclo macroeconômico, também parece chegando num ponto em que a gente chega e diz, olha, o baratômetro ele vai começar a funcionar. Sim, né? sim. Acho que a grande dúvida passa no Brasil e acho que no mundo, vou até pedir para o Murilo comentar como é que a gente está vendo lá fora, o baratômetro aqui, a grande dúvida é talvez a gente tenha que ficar nesse nível de juro por algum tempo. Sim. Mas no menor sinal de isso que... você acha aqui no Brasil? Aqui no Brasil mesmo. Mas assim, no menor sinal de que a coisa comece a embicar, não dá para esperar que ela embique de vez, porque aí já foi, mas no menor sinal... Tem muita gente que fala que esse momento seria no segundo semestre do ano que vem. Vocês acham isso também? Talvez seja antes. Assim, legal. Para você começar a ver que o juro, de fato, que o Banco Central derrube, comece a reduzir juro, ele já vai estar olhando, o mercado vai estar olhando indicadores antecedentes e vai tentar precificar isso antes. Não vai ser tudo de uma vez. Claro. Então a gente prefere acompanhar esse negócio, começar a fazer algumas apostas antes
desse cenário se concretizar de forma comentou, total. vocês estão no risco neutro. Exato. Então, por mais que vocês tenham essa avaliação, ainda não chegou o momento de aumentar a exposição. Então a gente está monitorando isso muito de perto para saber exatamente quando isso fazer. E a gente não faz movimentos bruscos, a gente não gosta disso. Então a gente vai esperar o momento para começar a se movimentar. Legal. E aí a gente vai deixar, alguma coisa fica na mesa, porque é impossível acertar esse negócio na mosca. Sim. Alguma coisa fica na mesa, a gente fica muito confortável em fazer dessa forma e pegar o movimento ao longo do tempo. A gente prefere muito mais a tendência do que exatamente acertar na mosca algum... Porque se der errado, por outro lado, você está se posicionando, né? Muito risco. Então a gente não gosta muito disso. Então, quando você pega assim o Brasil no macro, no ciclo parece ok, a questão de tempo. Quando você vê o baratômetro das empresas, ok. As empresas saudáveis, já dava vontade de agora começar a ir para o risco. Sim. O que atrapalha um pouco, eu acho que o cenário lá fora... As eleições você comentou também, né? Exato, ele tá bastante incerto ainda. E até pedir para o Murilo agora comentar um pouco sobre isso. Não, lógico. E eu acho que é justamente isso, fazendo gancho, o fato da gente estar com um posicionamento neutro hoje é menos relacionado à valuation de Brasil e o momento de Brasil, que parece ser um momento muito bom, né? Como o Val falou, é o nível de barateza mais barato dos últimos 15 anos, e mais por conta das incertezas globais, né? Assim, quando você olha para o macro global, começando do mais fácil, né? Assim, a Europa, ela está para entrar numa recessão, e é uma recessão que deve ser pesada por conta de uma crise energética. Assim, 25% do supply de energia, né, da oferta de energia de lá vem da Rússia. Você tem um problema geopolítico que é uma guerra, que faz com que a oferta de gás e de energia seja escassa, e aí por conta disso você vê hoje o nível de preço de energia lá assim, 4 ou 5 vezes acima do que era na média do ano passado, né? E assim, como 5% do PIB do mundo é energia, 95% do PIB do mundo usa energia, né? Então, quando qualquer indústria, né, vai ter uma base de custo muito mais alta, e aí você já tem um mundo inflacionário e eles vão ter que passar mais preço ainda por conta desse processo de inflação, num cenário de economia fraca. É interessante observar que a demanda por gás deles continua bastante alta, por óbvio, tá chegando o inverno agora ainda lá, e eles vão ter que ter uma redução, né, dada essa possibilidade de importação do gás russo, né? Exatamente. E aí quando você olha para a Ásia, a China é um país que a gente vem desde o início do ano esperando uma recuperação, né? E a recuperação vem sendo bem mais fraca do que todo mundo esperava, né? O próprio target do governo chinês, que geralmente eu vou crescer 5,5%, e eles crescem assim, na casa vírgula, da vírgula, né? Ele não vai atingir esse ano, né? A discussão é se o target foi 5,5%, você tá lá colocado em dezembro. A discussão é se vai ser 2,5%, 3,5%, 4%, mas todo muito mundo abaixo, né? Muito abaixo do que esperado. E a China, querendo ou não, é o maior comprador de commodities agrícola, o maior comprador de minério de ferro, então ela influencia muito na economia global. Claro. E aí, por fim, né, a parte mais relevante de todas, que é a locomotiva do mundo, que é os Estados Unidos. E aí, como o Mal até comentou, enquanto o Banco Central do Brasil foi bem adiantado na hora que ele viu um movimento de inflação em subir juros, e a gente já vem há um ano vendo os juros subindo bem aqui para segurar a atividade, o Banco Central dos Estados Unidos ele está um pouco mais atrás da isso, curva, né? Que é o que chama o behind the curve. Ele esperou um pouco mais. A tese deles de que a inflação era transitória, era só culpa disso ou culpa daquilo, e que logo ela ia voltar. E ela vem se provando muito mais forte e resiliente do que o esperado. Então agora ele começou recentemente um processo de aperto monetário, então é como se os Estados Unidos estivessem no Brasil de 6 meses a 12 meses atrás, começando a subir juros, e aí, lembra do Brasil, nos últimos 12 meses não foi fácil o mercado de ações. Com certeza. Então, o mercado lá vem, obviamente, tendo bastante solavanco por conta desse grau de incerteza. E aí acho que a grande questão aqui a gente está perto ou não do ciclo? No Brasil parece que a gente está bem perto. Tem talvez 50 bips mais hoje, tá... Agora, lá fora ainda é difícil da gente saber, né? Assim, nas últimas semanas o mercado até reagiu bem nos Estados Unidos, depois de cair 25%, o S&P, que é o principal índice dele, subiu 9% no último mês. Porque o mercado começou a ter essa impressão de que talvez esteja a curva chegando num nível de juros ok. E acho que o mercado até interpretou um pouco dovish, né? A fala do Jeremy Powell, né? Exatamente. Só para traduzir, o dovish é uma probabilidade menor de continuidade de aumento de juros. Exatamente, que é o que o mercado gosta. Isso. Mas a gente vê aqui na Dália, a gente obviamente tem uma discussão interna muito grande sobre isso, do que está acontecendo, mas a gente ainda não consegue cravar com certeza absoluta que o pior da inflação lá já foi. Sim.
os modelos de curto prazo mostram de que a inflação parece lá ter chegado no pico e que pode começar a arrefecer agora. Mas o que a gente tem dúvida é qual vai ser a inflação daqui 12, 18 meses, né? Sim. E o Banco Central americano quer 2%, que é o histórico deles, né? Sim. Só que o que a gente teve nos últimos 15 anos, que foi uma inflação perto de 2% com um juro muito baixo, teve muito vento a favor, né? Assim, Sim. 200 milhões de pessoas começando a trabalhar na China, mercado globalizado, os Estados Unidos conseguiu crescer e o mundo ocidental como um todo terceirizando o custo para a China. E cada ano que passava era vai mais... ser diferente agora, né? Exatamente, com tensão geopolítica. E você agora com medo de um conflito talvez em Taiwan, um conflito no meio da Europa, o que está acontecendo é as empresas que produziam tudo fora vão falar, não, vamos trazer essa produção para dentro de novo, da América do Norte, Europa na Europa. E, querendo ou não, vai ser mais caro você produzir. Mais pressão salarial. Exatamente, porque é uma mão de obra mais qualificada, que custa mais caro, e acaba tendo um processo de redundância. Antes você tinha, olha, a maior empresa de semicondutor fica em Taiwan. Ela faz 90% dos semicondutores de ponta. Essa mesma empresa agora está fazendo uma fábrica nos Estados Unidos para dividir a produção dela. E vai ser mais caro o custo médio dele. Porque ele vai ter que ter investimento ainda, Isso, ele vai ter que investir dezenas de bilhões de dólares e ele vai ter que ter um engenheiro em Taiwan e um engenheiro nos Estados Unidos. O RH de Taiwan é o RH dos Estados Unidos. Então, assim, vai dobrar o custo dele e não tem como ser mais barato. E aí, essa é a discussão, né? Talvez esse processo que a gente passou nos últimos 15 anos, que facilitou muito crescer com inflação baixa, nos próximos 5, 10 anos ele seja o contrário. Sim. Um movimento de deglobalização, né, desglobalização, e aí isso faça com que a pressão inflacionária ela seja um pouco maior do que o mercado tem na conta. Então existe um cenário que a gente não pode tirar da conta, de que talvez o juro lá tenha que ser um pouco mais alto do que o mercado está colocando hoje na conta, porque a inflação vai ser um pouco mais resiliente. Então, eventualmente, já até acima de 4%, você acha? Assim, isso é impossível difícil de dizer, né? Exatamente. Claro. Mas pode ser que não seja. Hoje a curva aponta para alguma coisa entre 2,5 e 3. Quando você olha para a curva de 10 anos. Hoje está 2,80. Até porque a gente se aproxima de um cenário de recessão, né? Isso. Então os juros acabam Exatamente. Então a mais curva baixo. de 10 anos mostra entre 2,5 e 3. Talvez seja 3,5, não dá para saber ainda. Talvez seja perto de 4. Mas lembrando, como esse é o principal economia do mundo e é o custo de capital do mundo, todos os outros custos de capitais acabam sendo consequência dos Estados Unidos. Cada 50 bips de juro lá é muita coisa por preço dos ativos do mundo inteiro, né? Legal. Então, por conta dessa incerteza do cenário macro, onde vai ser o juro dos Estados Unidos, recessão na Europa e China, a gente acaba tendo esse posicionamento mais neutro. Embora o Brasil esteja no nível mais barato dos últimos 15 anos, e a gente parece estar chegando no final do ciclo de juros. E nesse sentido, né, como defender a posição das carteiras, né, com esse cenário de inflacionário bastante, assim, bem detalhado, digamos assim? Pois é, então, ótimo ponto, Matheus. A gente, historicamente, na Dália, especificamente no Total Return, sempre teve esse núcleo de ações, né, formando o núcleo do Total Return. E essas proteções que eu comentei, esses ativos que orbitam em torno desse núclleo, ou era o dólar, ou NTNB, enfim, sei lá, ouro, cobre, enfim, alguns desses ativos que compõem a proteção. Desde que o Banco Central subiu muito o juro aqui, o real passou a ficar muito atrativo em relação ao dólar. Então, embora o dólar continue sendo a moeda de proteção, né, o ativo para se proteger, né? Exato. Ele hoje o real consegue ser uma moeda muito atrativa, talvez o dólar seja muito atrativo, o real seja o segundo mais atrativo nessa escala por causa do conta de juros, ele atrai muito capital, então ele protege bastante. Então, essa posição de proteção no dólar hoje já não funciona da mesma forma, eventualmente ela vai voltar a funcionar bem. Então, a forma como a gente tem feito a composição do risco dentro do Total Return, de novo como exemplo, fora as outras estratégias, raciocínio é muito parecido. Esse núcleo de ações que a gente tem hoje é basicamente ações aqui no Brasil, e eu já comento um pouquinho dessa composição. E a composição de ativos aqui em torno está muito calcada em renda fixa aqui no Brasil, né? Então, quando tem esse juro muito atrativo, NTNB não tem NTNB muito longa nem muito curta, uma NTNB aí no meio do caminho que protege a posição. A gente vê com esse juro real de 6% ao ano, né? Exato. Então a gente vê esse posicionamento que é mais ou menos neutro no risco, por si só, dado o nível de barateza, já é uma certa proteção. E além disso, não está tudo em ações, né? Nesse pedaço, o resto está todo protegido com NTNB aqui. E na composição desse núcleo de ações, ele de certa forma, eu consideraria defensivo. Porque tem
casos de precificação muito, muito baixos, né? O caso da Petrobras, que eu já comentei aqui. Sim. E outros, assim, eu poderia dizer a mesma coisa sobre sobre a Vale, né? Também tem, seja através de recompra de ações ou pagamento de dividendo, tem uma atratividade muito grande, não é tão grande quanto a Petrobras, mas é grande. Sim. Além disso, a gente tem um posicionamento já de muito tempo, e hoje não é diferente, no setor elétrico, alguns nomes do setor elétrico a gente que é um setor mais defensivo também. Exatamente, por isso. E na composição de outros, a gente não costuma olhar tanto do lado setorial especificamente, a gente acaba olhando nome a nome, e às vezes, por coincidência, acaba entrando, não concentrando muito, mas acaba caindo em setores coincidentes. Então, outros nomes que eu poderia comentar aqui que a gente gosta são de setores diferentes, mas TOTVS é um nome que a gente gosta, uma empresa também super defensiva. Sim. TIM, eu estava até comentando antes com você aqui, Matheus, é uma empresa também bastante defensiva, com algumas outras características que acho que torna um investimento atrativo. Raia é um outro exemplo de empresa também dentro das características dos defensivos com crescimento. Sim. É uma combinação do defensivo com crescimento que a gente tem tentado obter dentro dessa composição, e assim por diante outros nomes. Eu diria, a gente tem algum nome de bancos aqui e ali, Localiza é um nome que a gente gosta bastante, e um outro nome relacionado a consumo, Intelbras é um deles, Alpargatas é outro nome, enfim, a gente aí cai numa... Posso falar aqui vários outros nomes que a gente mais tem, micro, digamos assim. Mais muito específica de cada nome, sem uma concentração específica mas do setor. Digamos que essa seria a premissa seria setores defensivos, né? Empresas mais defensivas. É sempre difícil você alcançar a gangorra, o equilíbrio da gangorra entre o crescimento, a geração de caixa, a administração consistente ao longo do tempo, sim, um balanço que é saudável. A gente faz essa combinação de empresas que possam crescer nessas características que eu comentei, num nível de preço que seja interessante. Então, sim, essa combinação, difícil, né? Essa combinação que a gente sempre busca. Claro. Em momentos em que o juro é mais baixo, você consegue ser um pouco mais agressivo com isso. Em momentos de juro mais baixo, você tem que ser um pouco mais defensivo com isso. Sim. Essa é a combinação que a gente está mais próximo hoje em dia. E lá fora, a posição segue mais ou menos essa premissa? Assim, hoje a gente, até por conta do que a gente acabou de conversar aqui de incerteza global, a nossa exposição lá fora é bem menor do que historicamente. Né? Assim, a gente pode ter 20% do total return lá fora, o Global Allocation pode ter 80% lá fora, e hoje é bem menor, assim, é menor do que 5% no total return na posição de ações lá fora. Né? Bem baixo. Agora, a gente tem, como o Mal explicou no começo, o nosso processo é um processo que ele começa no macro e o que a gente acha que é adequado para aquele cenário macro, e aí por conta desse cenário de incerteza macro até a gente tem exposição pequena lá fora, é isso que manda no final do dia, mas a gente tem um processo de análise micro bem detalhado de vários setores, e aí o que determina o que a gente gosta ou não gosta. Por exemplo, lá fora a gente olha bastante no detalhe, tecnologia, semicondutor, enfim. Tem empresas nesse setor que a gente adora. Tem uma empresa na Holanda que a gente, acha uma das empresas mais importantes do mundo hoje de tecnologia. Pouquíssimas pessoas sabem o nome dela e todo mundo usa o produto dela. Assim, você tem um iPhone, você tem um celular de ponta com um chip de 5 nanômetros, 3 nanômetros, que são bem pequenininhos. Você está usando essa empresa. É o único cara no mundo que sabe fazer equipamento para produzir esse chip. Não é o cara que faz o chip, é o cara que faz o equipamento para fazer o chip. Bem específico. Isso, exato. E o cara fica na Holanda. Então a gente gosta desse nome, sempre teve exposição a ela de alguma forma, mas por conta de tudo que a gente falou de Europa aqui, não vai ser grande exposição. Não dá pra você ter uma exposição grande. E aí a gente, obviamente, manobra o tamanho dessa posição de acordo com o que a gente vê de segurança no cenário macro e de precificação de ativo. Bom, então só para esclarecer, essa empresa que o Murilo comentou é a ASML. É o nome dessa empresa. ASML. ASML. Exatamente. Não, legal. Para te dar o chip que vai no seu iPhone, mais ou menos, que processa a informação, ele é um pouquinho menor do que a unha do seu dedão. E tem mais ou menos 10 bilhões de transistores. Transistor é o que faz a conta mesmo. É o fiozinho de cobre ali dentro, falando 0101. Sim. Para caber 10 bilhões de transistores num chip tão pequenininho quanto esse, o transistor não pode ter mais do que 5 nanômetros. O seu cabelo cresce 1 nanômetro a cada segundo, mais ou menos. Então, em 5 segundos aí, o seu cabelo já cresceu mais do que o tamanho do transistor. Meu Deus. E aí, para fazer isso, o raio laser mais fino que a gente tem no mundo tem mais ou menos uns 15 nanômetros. Então, você tem que fazer esse raio laser, passar por 19 espelhos numa máquina que é do tamanho de um 747.
e chegar no chip e esculpir o chip do jeito que tem que esculpir. Então, assim... Parece um tanto desafiador isso, né? Desafiador, exatamente. Então, não é muita gente no mundo que consegue fazer. Sim. Ele é o único que consegue fazer pré-chip tão pequeno e tem uma outra empresa no Japão que consegue fazer pré-chip um pouquinho maiores esse equipamento específico. Então, a gente gosta de ir nessas histórias bem no fundamento, mas, obviamente, o macro na Europa não ajuda. Então, a gente tem uma posição, mas é pequenininho. E a gente espera o macro, os indicadores macros, olha, agora faz sentido para a gente aumentar. Bom, então a gente pode resumir a Dália como uma casa que estuda bastante, assim, né? Tanto um olhar macro, assim, para entender a conjuntura, mas também buscando esses cases bem específicos, como o caso da AESL. ASML. ASML. Legal. Você pegou exatamente o ponto, Matheus. Essa combinação do macro com o micro que a gente faz e o expertise que a gente acumula na análise microsetorial entre todas as pessoas que estão na Dália há tanto tempo, né, de mercado, eu acho que faz uma combinação que a gente imagina ser uma combinação muito boa, né, para encaixar essa busca, que todo mundo busca, o melhor retorno possível, o menor risco possível, mas encaixar essa busca é difícil. Então a gente imagina que essa combinação ela seja muito boa para a gente. Ah, bem legal. Bom, a gente está, infelizmente, chegando aos nossos finalmente aqui, né? O bate-papo está excelente, foi muito bom, acho que deu para entender com clareza o que vocês fazem no dia a dia. Deixo o microfone aberto para vocês fazendo as considerações finais e já de antemão agradeço imensamente, né, por terem aceitado o nosso convite para estar aqui com a gente hoje. Não, a gente que agradece muito mesmo, Matheus, pela parceria, pela essa oportunidade aqui, a Liberta Idem. E estamos disponíveis enfim, a gente gosta muito de ter esse diálogo, estava comentando com o Matheus, inclusive, antes dessa gravação. A gente gosta muito do diálogo com as pessoas, isso gera ideias para a gente. Com certeza. A gente pega um sentimento de mercado, é super importante para o nosso posicionamento, inclusive no fundo, então fica o espaço aberto para as próximas conversas. Muito obrigado, Maurício. Eu que agradeço. Agradeço de novo, mais uma vez, como o Mal falou aqui, a presença e o espaço está sempre aberto. Acho que é importante ter em mente que quando você olha para o longuíssimo prazo, os anos bons de mercado financeiro para ações são aqueles anos onde a inflação começa alta e ela vai cedendo e você tem a reversão do ciclo de juros. A gente pode estar entrando nesse momento agora. Então, perfeito, Murilo. E ao mesmo tempo, né, assim, é hora de você estar sem fazer maluquice, sem estar ali, conhecer os cases, saber onde você quer investir, quais são os fundos que você gosta, quais são as empresas que você gosta e estar preparado para o momento de ter um pouco mais de risco e de ter um investimento mais renda variável. Excelente checada. Acho que é bem por aí, né? A gente conseguir ter um pensamento de longo prazo e tomar risco quando ninguém está querendo tomar risco. Exato. Né? Não, perfeito. Pessoal, muito obrigado. Gostou desse conteúdo? Esse é mais um material exclusivo que gravamos na Expert 2022, o maior evento de investimentos do mundo. Aqui no nosso canal você fica por dentro das tendências do mercado financeiro todos os dias. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Quer investir com um dos melhores escritórios da XP Investimentos? Aqui na Liberta temos um contato muito próximo com grande parte da indústria de fundos. Você sabe como o seu fundo está alocado? Venha para a Liberta, clique no primeiro link que aparece aqui na descrição do vídeo e abra essa conta. Até a próxima!